Então fuzila, Piton, fuzila pro gol! Piton, tentou o cruzamento, não cruzou, a bola afastada pela zaga, sobra ali pro Vasco, Rincon antecipa, por que não bateu no gol, Rodrigo? Era a bola pra bater no gol, olha o contra-ataque, o Marcos Leonardo tá fora do gol, Léo Jardim tirou de pé, salva o Vasco, ia tomando o quarto gol, tá no mano a mano o Maicon, toque errado pro Jean Lucas, 4 contra 3, virou, cadê o time, não volta não? Abandonou, Rincon, passou Soteldo, fuzilou, Léo Jardim, gol deles, aí, o time não volta tomando sacode, pariu também esse time, Rodrigo, desculpa cara, não pode tomar o time não voltou, o time não volta, Inhaca, Já volta comigo pronto. Eu não vou voltar. Vai não, voltar não assim. vou, Vai. vou. Eu sou ciumenta assim. Tá. Porque eu te amo. Mas eu não. Não? Não. Você vai voltar comigo Não pronto. vou. Fala, nação rubro-negra, como é bom, né? Acordar numa segunda-feira feliz com a vitória do Flamengo, com a derrota do Vasco e com a derrota do Fluminense. Agora só falta o Botafogo perder, porque estamos ali, de olho no Botafogo. Estamos distantes? Estamos, mas estamos de olho. Se der mole, a gente abocanha. E falando sobre Flamengo versus Bahia, como é bom a gente fazer o feijão com arroz, né? Colocou o Everton Ribeiro no lugar do Arrascaeta e o Everton Ribeiro mandou muito bem. Por falar em mandar muito bem, o Eric Pulgar, vocês viram aí no começo do vídeo, né? Arrebentando nas cobranças de falta. E para quem disse que não foi pênalti no Bruno Henrique, tá aí um vídeo provando que sim, Bruno Henrique chegou primeiro na bola e o jogador do Bahia depois. Então, esse chororô dos adversários é irregular. Falando sobre o próximo técnico do Flamengo, o Tite é a bola da vez. Mas caso ele não venha, o Benjamin Bach já deixou bem claro que o Flamengo vai buscar um técnico estrangeiro. E o Galvão Bueno sugeriu o Felipe Luiz como técnico. Vamos conversar sobre essa situação e falando sobre o Lohan. Os times europeus estão brigando por essa nossa grande joia. Essas e outras vocês encontram agora na Fly Geral TV. Mas antes disso, se quiserem ficar sempre bem informados, se inscrevam no canal, acione o sininho das notificações e vamos para as notícias, que é o que interessa. Isso aqui é Flamengo! E como é bom, nação rubro-negra, quando a gente encontra um volante do jeito que é o Eric Pulgar, com essas características, né? Além de dar uma proteção muito grande na zaga, tem uma qualidade ímpar na hora de subir pro ataque. É um jogador que sabe bater falta, conforme vocês viram no começo do vídeo. É um cara que corre em torno de 10 km por jogo, dando uma proteção assim incrível para a zaga rubro-negra. Os jogadores do Flamengo sentem quando ele não está dentro de campo, porque é o cara que carrega o piano. Mas, além disso, ainda tem qualidade técnica para poder dar bons passes quando sobe para o ataque, para chutar bem de fora da área, além das faltas que ele cobra, né? E nesse jogo contra o Bahia tirou onda, bateu 2 faltas e 2 faltas que bateram na trave, passou pertinho de balançar o barbante, mas isso nos dá segurança, né? Porque o Flamengo passou um hiato muito grande nos gols de falta. Terminou esse jejum com o Andréas Pereira e depois fez alguns gols ali com a Arrascaeta. Mas com o Eric Pulgar, pelo que está parecendo, ele será o nosso cobrador oficial. Ele que, segundo o Globo Esporte, já era o cobrador oficial lá na Itália e, segundo a própria matéria, ele é o que mais treina faltas no Ninho do Urubu. O Davi Luiz também treina, o Léo Pereira também treina, mas como ele, ninguém treina. E além disso, ele ainda tem o melhor aproveitamento nos treinamentos. Então, não tem sentido não colocar ele como cobrador oficial. Fico realmente feliz de ter um volante nessa qualidade. Queria saber a opinião de vocês, o que vocês estão achando do Pulgar dentro de campo. Para mim, quando ele não passa tanta segurança do que quando ele tá. Para mim, se tornou sim um jogador fundamental de multitarefas dentro de campo, dando alegria não só na zaga, quando ele vai no ataque, também nos dá essa felicidade. Por favor, sua opinião é muito importante, coloca ela aqui nos comentários embaixo do vídeo. Agora, nação, vamos falar sobre feijão com arroz. Qual seria o feijão com arroz no time do Flamengo? Com a saída do Arrascaeta, a entrada do Everton Ribeiro na mesma função, fazendo o simples, fazendo ali o feijãozinho com arroz. Foi uma coisa que o Sampaoli não fez e o Mário Jorge fez. Saindo a Arrascaeta, vamos colocar quem tem mais habilidade depois dele para assumir esse meio campo, que é o Everton Ribeiro, que para mim foi um dos melhores jogadores em campo contra o Bahia. É só fazer o simples, não precisa inventar, botar zagueiro na lateral, botar zagueiro de volante, botar lateral direito de ponta. Não tem sentido, gente.
Então, o Mário Jorge fez o feijão com arroz, o Everton Ribeiro assumiu o lugar da Arrascaeta, foi muito bem. Espero eu que nas próximas partidas, que a gente não tiver o Arrascaeta, coloca o Everton Ribeiro nessa função. É o cara que mais se aproxima, jogou na seleção brasileira numa função parecida. Então, galera, é só a gente fazer o básico. Fazendo o básico, não fica complicado para ninguém, tanto que o Flamengo conseguiu sair de campo com uma vitória. Foi ali um jogão do Flamengo? Não foi um jogão do Flamengo, mas diante de adversários fracos, eu boto fracos assim entre aspas, né, que estão lá embaixo da tabela. Contra o Bahia o Flamengo venceu, contra os outros times foi uma complicação tremenda. Então, vamos fazer o feijão com arroz, é isso aí. Gostei de ver a partida do Everton Ribeiro, jogou muito bem na função da Arrascaeta, armando o jogo, deu vários passes bons e é isso. Vamos lá para cima deles, ainda tem muito campeonato. O Agostinho Rossi, goleiro, falou, ó, vamos lutar pelo título. Galera, ainda tem 13 rodadas. Cada rodada vale 3 pontos, então no total ainda tem 39 pontos a serem disputados. E o Botafogo vai jogar hoje. A gente está a 8 pontos do Botafogo. Quem sabe se o Botafogo jogar mal ali, perder ou empatar com o Goiás, quem sabe se a gente não vai ter condições de poder chegar. Quando estava em 2009, na 26ª rodada, a gente estava com 38 pontos, o Palmeiras com 50, e a gente conseguiu ser campeão. Então, nada é impossível, eu sei que é muito difícil, só que a troca de comando, né, sempre dá um ânimo novo nos jogadores, e a gente vê realmente o clima do Flamengo muito mais leve. E agora falando sobre o nosso grande jogador da base, o Lohan, que tem apenas 17 anos, mas já vem mandando muito bem no time sub-17, além de mandar muito bem também quando é exigido no time sub-20. Esse jogador, lógico, pelo futebol que ele tem, ele desperta o olhar de vários clubes europeus. Segundo o UOL, depois de entrar na briga ali, o Manchester United, o Chelsea e também o Barcelona, agora entrou nessa batalha o Real Madrid. E para os times do velho continente não é muito caro pagar a multa desse jogador, que gira em torno ali de 50 milhões de euros, dá mais ou menos 265 milhões de reais. Só que, se os caras estão disputando lá no velho continente, se eles querem realmente o jogador, eles que entrem num leilão e paguem o valor da multa. Valor da multa esse que, para o Flamengo, vender um jogador desse naipe, para mim, ou se aproximando desse valor, ou pelo valor completo da multa que esses times europeus têm condições sim de pagar. Só que ele não iria para a Europa agora porque existe ali uma cláusula na FIFA, uma regra na FIFA, onde só autoriza o jogador sair do próprio país após os 18 anos, assim como aconteceu com o Vinícius Júnior. Então vão ficar de olho porque Real Madrid tem bala na agulha, Barcelona tem, Manchester United tem e também o Chelsea. Então vamos ver qual clube que vai pagar mais e se esses valores agradarem ao Flamengo, o Flamengo conclui a negociação. Mas se não agradar, ele continua aqui dando alegria na nossa base e, se Deus quiser, em breve dando alegria também no nosso time profissional. E falando agora sobre técnico, não é novidade para ninguém que o Tite está a um passo de assumir o time rubro-negro, só que ele iria assumir a princípio depois dessa partida contra o Corinthians na data FIFA, né? Até para ele ter um tempo ali para conhecer o elenco e também começar a planejar o que ele vai fazer nesse ano de 2023. Mas caso o Flamengo não feche com ele, algumas celebridades, né, deram as suas opiniões. Dentre elas, o Benjamin Bach, ele trouxe uma notícia e o Galvão Bueno deu uma sugestão. Vamos começar pelo Galvão Bueno, né? Galvão Bueno falou que caso o Flamengo não consiga fechar com o Tite, que ele tentaria ali colocar o Felipe Luiz como técnico, escolheria o Felipe Luiz e botaria o Diego Ribas como auxiliar. É uma vontade, sim, de muitos torcedores rubro-negros, mas a situação do Felipe Luiz é a seguinte: ele só tem ali a categoria B para poder, a licença B, melhor dizendo, para poder assumir como técnico. E isso não o dá direito de assumir um time da Série A. Para isso ele teria que estar cursando a licença ali A como técnico aqui no Brasil. Então, essa possibilidade que falou o Galvão Bueno, ela não é possível nessa categoria que se enquadra o Felipe Luiz como técnico. Mas, sim, é a vontade de vários rubro-negros ver ele ali à beira do campo. Uma outra situação, o Benjamin Bach trouxe, o apresentador, que caso o Flamengo não feche com o Tite, o Flamengo iria atrás de um técnico estrangeiro. Não é novidade para ninguém que
É falado o nome do Kudê nos bastidores, é falado o nome também do Vojvoda, que é técnico ali do Fortaleza, e do Carvajal. Mas é o que eu falei no começo da matéria, o Tite está a um passo de assumir o time do Flamengo depois dessa partida contra o Corinthians, que ainda o técnico Mário Jorge, que comandou o time contra o Bahia, e a gente saiu dessa seca no Campeonato Brasileiro, ele vai estar de frente na Neoquímica Arena, e aí, depois dessa partida, quem assumiria o time do Flamengo seria o Tite. Quem deve assumir o time do Flamengo é o Tite. Vamos aguardar, mas essa possibilidade aí de ter outro técnico, o Flamengo também está observando. Só que o fechamento ali com o Tite está realmente por alguns detalhes, né? Como multa, premiação e também quando ele vai assumir, que ele não queria assumir em 2023, mas ele já admite que não tem outra alternativa para conseguir botar o Flamengo na linha para 2024. Então o foco do Tite assumindo é conquistar uma vaga na Libertadores e depois fazer a reformulação para a temporada do ano que vem. Valeu, nação rubro-negra, tamo juntão, fiquem com Deus, tenham uma boa semana, vamos secar o Botafogo, até a próxima e fui!